Aparece para a gente alguma coisa na tela ou não? Tá ao vivo. Tá bom. Boa tarde, pessoal. Meu nome é Richard Chuamba, sou CEO do Prado Bairro Cidade. Estamos aí começando mais um Momento Prado. Esse Momento Prado será para falar um pouco sobre urbanismo, né? Conceitos aí de urbanismo, novo urbanismo, né? Que é muito do que os conceitos que a gente trabalhou para desenvolver o Prado, né? Conceituar o Prado, planejar o Prado, todo esse desenvolvimento, né? Então, hoje nós estamos recebendo aí a Isabelle Colusso, né? Que é arquiteta urbanista. Gostaria que tu te apresentasse aí, por favor, Isabelle. Bom, boa tarde a todos os presentes, então. Fico muito feliz com esse convite, né? Que surgiu a partir da Raíssa, que foi minha aluna e arquiteta, uma das arquitetas do Prado, e o Richard também. E então vou me apresentar um pouquinho. Eu sou professora na Unicinos, sou arquiteta urbanista, sou doutora em planejamento urbano e regional e sou, então, professora da Unicinos, coordenadora do curso de arquitetura e urbanismo da Unicinos, coordenadora do curso da especialização em cidades da Unicinos e também professora do mestrado profissional em arquitetura e urbanismo e na linha de cidades, né? E esse tema, quando o pessoal me convidou, é um tema que eu gosto muito de falar, né? E já é da minha atividade falar sobre isso, além da minha prática, que eu tenho uma empresa também de consultoria para cidades que aborda essas questões de auxílio, né, aos projetos de planejamento urbano e de urbanismo que as cidades precisam hoje. Então, estou à disposição aí para a gente trocar um pouco sobre esse conceito que é muito bonito. Que bom, que bom. Para nós é super importante e é um prazer te receber aí, porque a gente gosta muito de falar sobre o Prado, né? E eu sempre conto um pouco, né? Não sou urbanista, né? Apesar de ter bastante envolvimento com o assunto há muito tempo, mas eu sempre conto um pouco dos conceitos, do porquê, né? Do novo urbanismo, né? E acho que é um pouco do que a gente vai abordar aqui hoje, né? A gente está começando a live agora, só para ter aí um minutinho aí, começar com as perguntas, né? Só para dar um tempinho aí para o pessoal entrar, apesar de a gente já ter feito essa nossa apresentação. Mas, assim, a gente vai falar um pouquinho sobre o conceito do novo urbanismo, né? Que é o conceito do Prado. Nós vamos abordar um pouquinho sobre as áreas públicas, né? Que estão... a importância dessas áreas públicas, né? No conceito do Prado. E também vamos também falar sobre como é que funciona esse impacto, né, do Covid, né, na vida das pessoas e o quanto que a gente consegue, com o urbanismo, né, ajudar as pessoas a terem uma melhor qualidade de vida, né. Então, acho que esse é o nosso, um pouco do que a gente vai abordar aí durante as nossas conversas, né. Então, assim, bom, eu queria que tu comentasse um pouquinho para nós, aí já começando, né, um pouquinho do conceito do novo urbanismo, como é que tu vê a importância do novo urbanismo no planejamento urbano, né, dos empreendimentos e da própria cidade, no caso. Bom, vou falar um pouquinho sobre a teoria, né, que está por trás dessa aplicação que a gente vê hoje cada vez mais frequente nos nossos projetos, assim como também no Prado. O novo urbanismo não é um conceito novo, na verdade, né? A gente intitula ele como sendo novo justamente porque ele veio em substituição a uma prática que a gente tinha e que perdurou por praticamente metade do século passado, todo o século XXI, então, a gente teve aquele conceito do urbanismo funcionalista, né, daquele urbanismo racionalista, funcionalista ou da cidade modernista, né, que a cidade de Brasília, que a gente conhece, ilustra muito bem, né, essa questão de aqui a gente mora, aqui a gente trabalha, e aqui a gente estuda, e as funções da cidade estão todas separadas, né, e com isso a gente tem essas distâncias muito ampliadas, né? Tudo que a gente vai fazer quando a gente sai de casa, a gente tem que percorrer 20 quilômetros, 15 quilômetros para sair da sua moradia e chegar até o seu destino. Então, nesse sentido, né, o novo urbanismo ele veio como uma discussão a esse modelo de cidade que estava sendo praticado
E aí, no final da década de 90, veio a Carta do Novo Urbanismo, né? Então, foi realizado um congresso com os urbanistas do mundo inteiro, e aí foi dedicada, promulgada, redigida aí uma carta, né, que a gente chama de CNU, aonde tem ali todos os princípios, e é interessante, né, que a gente conhece alguns dos princípios que são bastante relativos mais à edificação, ou ao entorno do lote, né, mais imediato, assim, mas a Carta do Novo Urbanismo, ela começa numa questão regional, e nós que vivemos a vida da região metropolitana, né, dessa coisa também de morar numa cidade e trabalhar na outra, e a gente está sempre em deslocamento, né, é muito interessante analisar a maneira como o novo urbanismo trata das regiões metropolitanas, né, enquanto esses lugares cujos limites são indefinidos, né? Porque a gente tem a metrópole, ela é feita de múltiplos centros, né? Dessas centralidades. Então, isso é muito interessante, porque a gente, pelo princípio do novo urbanismo, a gente tem que, na verdade, rever as nossas aplicações, desde a questão regional até a questão do planejamento das cidades. Depois a gente entra na maneira como os novos loteamentos ou os novos empreendimentos vão ser revistos, né? E repensados. Então, é um conceito que traz para a gente como novidade, de fato, né? E aí como contraponto ao que vinha sendo elaborado e executado, essa questão do surgimento de novos centros, né? Então, à medida que antigamente a gente tinha muito reforçado o centro, né? E a gente ainda fala em algumas cidades assim, eu vou para o centro, né? Aquele único centro que a gente conhece, né? Porque ele é tão forte que a gente sabe do que todo mundo está falando, e ir para o centro significa que vai buscar serviço, que vai buscar comércio, e ele é o único, né? Vou pro centro, né? E esse é um princípio muito interessante, então, que surge com o replanejamento das cidades, que é a ideia da gente ter múltiplos centros, né? E ter várias centralidades distribuídas na nossa cidade. Então, essa centralidade, ela pode ser esse novo comércio, novo centro de polo, de gerador e atrator de forças, mas também pode ser, daqui a pouco, uma praça, pode ser um espaço público de qualidade, né? Pode ser esse lugar onde as pessoas vão buscar alguma referência, né? Dentro do projeto da cidade ou do bairro que a gente tem. E isso já vem junto com o outro conceito que também é muito contraponto desse urbanismo funcionalista, que é a questão dos raios de alcance, né, da facilidade de acesso, da acessibilidade alcançável. E aí tem algumas divergências desse raio, mas a ideia é que tudo seja feito numa distância caminhável, né? Então a pessoa está na sua moradia, ela pode caminhar até a farmácia, ela pode caminhar até uma padaria, né? Ela não precisa percorrer aí 20 quilômetros até chegar nesses acessos, né? Então, esses dois princípios, né, eles meio que norteiam e eles puxam os outros, né? Porque aí a gente vê assim, como que a gente vai ter uma padaria e uma farmácia naquele modelo que a gente conhece? Não, porque está se pensando, né, num projeto que tem fachada ativa, né? O que é a fachada ativa? Acho que a figurinha que está ali atrás do Richard ilustra bastante essa questão, né? Da gente ter os edifícios, né, as edificações que foram construídas próximas à rua, né, que a gente não tem aquele recuo lateral grande, né, afastado da rua e que não gera movimento e que afasta o pedestre e que acaba também, né, diversificando, a gente fala mix de usos, né, trazendo essa diversidade de funções aonde não é só a moradia, não é só o morar, mas sim o morar junto com as atividades comerciais e de serviço. Então, isso traz variedade de tipologias, né? Então, a gente não tem apenas uma tipologia de comércio e uma tipologia construída de habitação, e também traz variedade de tipologias de comércio, né? E aí a gente tem diversos tipos de comércio e serviço ao alcance das pessoas, ao alcance caminhável, né? Então, isso é bastante importante. E nisso, né, vem também a proximidade dos equipamentos, né? Então, tem que ter uma escola próxima, né, para também esses deslocamentos não estarem muito afastados, tem que ter o lazer, né, com as praças mais pontuais, não apenas assim, todo mundo busca um parque para ir, não, se a gente tiver isso mais distribuído, né, as pessoas vão ter acesso ao lazer também mais próximos das suas casas. Então, tudo isso
tem a ver com esses dois princípios maiores, que é a criação de novas centralidades, essa questão da facilidade de acessos, né, a uma distância caminhável. Né? Esses conceitos, né, foram conceitos assim que a gente trabalhou muito na busca e no entendimento deles para fazer o planejamento do Prado, né, porque a gente tinha um desafio muito grande, que a gente está numa área que ela é limítrofe da cidade, né, com uma questão de área de zona ambiental, né, então, quer dizer, a última área de expansão que se tem para construção, né, junto disso a gente tem uma área grande, né, uma área de aproximadamente 350 hectares, né, ali. Então, quer dizer, como urbanizar, né, dando essa velocidade, né, de ocupação e valorização, né, que é um grande desafio para o mercado imobiliário, né. A gente já tem um vizinho consolidado, que é o Paragem dos Verdes Campos, né, mais de 500 casas de altíssimo padrão, super consolidado, já com mais de 30 anos de desenvolvimento, né? E aí quando a gente buscando, né, projetos de urbanismo, aí condomínio fechado, que negócio e tal, e aí diz, pô, mas beleza, como é que a gente vai viabilizar a quantidade de condomínios fechados que a gente teria aqui, né? E aí a gente encontrou esse conceito do novo urbanismo, né, na empresa. Fomos visitar diversos empreendimentos, né, nos Estados Unidos e na Europa sobre isso também, e aí a gente se encanta, né, porque tu vê que tem uma qualidade de vida e uma valorização das pessoas dentro do projeto perante o carro, né? Então, quer dizer, as pessoas passam a ter valor, né, e não simplesmente as avenidas e os carros e sinaleiras e quer dizer, a gente faz um projeto sem sinaleira, a gente não imagina que uma sinaleira, a gente imagina que tem formas de redução de velocidade que vão privilegiar o pedestre, né? Então, dentro disso, é quando a gente encontrou o conceito, bom, é por aqui que a gente vai, né? E aí começou a fazer todo esse trabalho para fazer a relação aí com a questão da teoria, né? Mas tu estava comentando dessas importâncias, né? E aí eu te pergunto assim, como é que tu vê a questão do espaço público, né? Como é que tu vê essa questão do espaço público com a escala humana, né? Dentro dessa relação e dessa relação também, né? A consequência disso com relação à segurança, né? Mas enfim, vamos primeiro falar um pouquinho dos espaços públicos aí. Eu vou falar um pouquinho de uma outra coisa que tu falou antes, que é a questão da localização, né, dos empreendimentos na cidade. Eu vou falar um pouquinho sobre isso, que é um assunto que eu falo muito sobre isso com os meus alunos e parece que tem aquela coisa meio nebulosa, assim, né, sobre o condomínio fechado, né, o modelo do condomínio fechado. Então, eu queria falar um pouquinho sobre isso, que eu acho importante a gente trazer, na verdade, a questão, o quanto a localização dos empreendimentos e desse tipo de empreendimento particularmente é muito importante, né? Uma coisa é a gente ter um condomínio fechado, impedindo a continuidade de um sistema viário dentro da cidade, né? Ocupando uma área que já está bem posicionada com relação à infraestrutura urbana, né? Onde já passa transporte coletivo, onde já tem todas as redes de infraestrutura, né? E que ali deveria, sim, né, ter um empreendimento que fosse voltado o acesso à terra urbanizada, que é tornar o terreno mais próximo das facilidades, né, mais acessível a toda a população, né. Ao passo que esse modelo, como tu falaste, vocês viajaram, conheceram vários empreendimentos, esse modelo da localização desse tipo de empreendimento, mais nessa situação periférica, né, voltada às grandes rodovias, né, o que a gente tem quando a gente viaja para outros lugares, né, a gente vai lá, rodovia, autoestrada na Europa, né, rodovia, autoestrada nos Estados Unidos, o que a gente tem nesse modelo, né? É um comércio e serviço de grande porte, né, que são, assim, os shoppings estão localizados nas rodovias, aqueles tipos de drive-in, né, que são aqueles locais de acesso a serviço, principalmente, né, estão localizados nas rodovias, então, aquele tipo de comércio e serviço que ocupa muito espaço, né, da cidade como um todo, e que também é um limite para dentro da cidade, né? O shopping também pode ser considerado como esse modelo, né? E os condomínios, né? Então, a localização desses empreendimentos, a gente não pode ficar hoje, né, lutando contra os modelos que mais se propagam e se difundem nas cidades, né? Só que a gente tem que saber aonde localizá-los, né?
Então, essa é uma questão que eu sempre digo, assim, não tem como a gente ficar discutindo se vai ou não sair isso ou aquilo. A gente tem que discutir onde, né? Porque tem lugar adequado para se fazer tudo na cidade. A questão é que a cidade esteja preparada para dizer onde deve ser feito. Então, essa é uma questão que eu vejo que, assim, é uma discussão que eu acho que a gente não precisava mais estar tendo, né? Mas ainda acontece, né? Porque são, assim, eu vejo que ainda tem um pouco de resistência, mas isso não cabe mais, né? E com relação a isso que tu comentaste, né? Assim, a gente sabe que por uma questão de legislação, né, tem uma coisa que é legislação, que todo mundo tem que seguir, né, e outra que é conceito, que é opcional, né, então um critério quantitativo, outro um critério qualitativo. Nesse critério quantitativo, né, qualquer empreendimento que for realizado, ele tem essa necessidade de doação de áreas públicas, né, então tu pode fazer com isso uma coisa boa para a cidade ou uma coisa ruim para a cidade, né, e isso daí entra a qualidade, né? Então, quantitativo, tu tem que respeitar um percentual de áreas ali. E a destinação disso entra a qualidade do projeto, né? E o conceito que tu vai seguir. Então, seguir o conceito do novo urbanismo, né? Para a destinação das áreas públicas que necessitam ser doadas, é o caminho mais importante que a gente tem que ter hoje, né? Porque aí tu vai estar criando essas áreas com nova centralidade, tu vai estar criando esses espaços públicos bem posicionados e tu vai tentar devolver para a cidade, né, um pouco desse impacto que qualquer empreendimento tem, né? Mas trazendo vantagens para as pessoas, na verdade, com a ampliação da malha viária, né? Com essa questão da qualidade do espaço público que está sendo gerado, né? E aí, no conceito do novo urbanismo, né, e de novo, citando a figurinha que está aí atrás, que reflete bastante isso, né, o que a gente tem? É um perfil viário, né, o que é o perfil viário? É o corte transversal da rua, né, então a gente tem ali a calçada, a rua e a calçada do outro lado, né, de face a face de lote. Então, com o conceito do novo urbanismo, a gente tem um pouco da inversão do modelo que a gente tem hoje, né? Que a gente tem calçadas pequenas e uma via super ampla para o carro, né? Quando a gente tem essa aplicação e por pensar que as distâncias vão ser caminháveis, a valorização se dá, na verdade, para o pedestre, né? Então, o que a gente tem com isso? Não é que a gente não tenha espaço para o carro, mas é que a gente usa os dispositivos, os artifícios que a gente tem do desenho urbano para tentar fazer com que esse veículo, mesmo andando por uma rua principal, pode ser uma avenida com canteiro central, mas ele vai ter redutores de velocidade, ele não vai estar andando numa rua asfaltada em todo o trecho, e aí ele vai também ter uma estratégia de redução de velocidade, ele vai estar com um desenho urbano, com a sinalização horizontal, que são as pinturas e as faixas elevadas, respeitando os locais de travessia do pedestre. Eu sempre brinco com os alunos, todas as pessoas me falam que todo mundo vai para Gramado e fica educado, né? Mas aí Gramado tem essas estratégias de redução de velocidade, né? A gente acaba não percebendo o quanto as esquinas acabam indicando por onde que tu deve atravessar a rua, e aí todo mundo para na faixa que está indicada, né? Não é uma coisa que só que as pessoas vão para lá e acabam... Não, é porque o desenho urbano indica que isso aconteça, né? Exatamente. Então, é uma estratégia que na verdade, é a maneira como a gente faz sair do papel e como as pessoas conseguem enxergar que esse conceito pode ser muito bom e positivo, né, para as cidades. É perfeito esse teu exemplo, porque um dos trabalhos que a gente faz com muito cuidado no Prado é justamente esse, tanto da questão que a gente vai estar desenvolvendo agora, finalizando, né, mas de sinalização, mas também, principalmente, que já está pronto, que é do material que está no sistema viário, que a gente tem, no caso, pedra de basalto, né, e as passagens de níveis. Então, o que acontece? A cada esquina, a gente tem a rua ela tem uma elevada, né, que fica no mesmo nível da calçada, que o carro naturalmente já reduz aquela velocidade para passar sobre um nível e descer outro nível, né? Então, e ali a gente direciona que as calçadas, as passagens, os cruzamentos da calçada se deem naquelas passagens de níveis, né? Claro. Então, assim, que é
os conceitos, né? Quando a gente olha assim, o conceito do novo urbanismo e de tudo mais, passa por tudo isso, né? Quando a gente vai olhar... Assim, nessa estratégia, ela é interessante porque é aquela estratégia assim, quem tem a preferência é o pedestre que está sempre andando no mesmo nível, né? Não é o pedestre que tem que dar um pulinho e atravessar, e aquelas adaptações que são necessárias que as pessoas reclamam de fazer em função da acessibilidade, né? Mas tem que ter uma rampa enorme. Não, mas aí não precisa da rampa, né? O desenho fica todo pronto, preparado e muito melhor resolvido, né, do ponto de vista do projeto, se a gente fizer isso. E, na verdade, a gente entende daí que o privilégio é do pedestre, né? E outra coisa que eu acho interessante, né, nessa questão, as pessoas ainda têm na figura que também é fruto dessa cidade funcionalista, né, aquela questão do quebra-mola, né? As pessoas vão dizer, mas é um quebra-mola. Não. Quebra-mola é uma outra coisa, na verdade é um redutor de velocidade super ultrapassado que as cidades ainda usam, que é só para o carro, não é bom para ninguém, nem para o pedestre, nem para o carro, e ele só causa prejuízo, na verdade, o que nem funciona muito como redutor. Então, a faixa elevada, que é esse modelo que se utiliza no volume, ela é muito mais interessante porque ela funciona como redutor de velocidade e também como essa estratégia de unir o pedestre, né, em todos esses níveis. Então, é muito mais interessante. A gente tem isso como regra em todas as nossas quadras. Ela tem a obrigatoriedade de ter uma conectividade de uma quadra para outra através de uma passagem de nível. Todo projeto ele é observado dessa forma também. E voltando ao ponto das áreas públicas, né, que a gente estava comentando, para exemplificar, assim, por exemplo, no Prado, a gente tem... primeiro, voltando à questão da localização, né, das áreas de condomínio fechado e áreas públicas, né, abertas, né, a gente chama aqui, a gente tem o primeiro loteamento, condomínio fechado nosso, é o Prado Los Álamos, né, que ele é fechado, mas ele está dentro de uma área verde, digamos assim. Então, quer dizer, tu tem só uma conectividade por um setor, que é uma travessia de um APP, que conecta ao Prado da Cidadela, que é essa parte toda que tem essa imagem atrás, que essa imagem é uma área pública, né? Onde a gente tem todas essas áreas públicas, tem 2 parques nessa área. A gente tem, na verdade, tem 3 parques. A gente tem um parque ambiental, que fica numa das entradas do Álamos, tem um parque linear, que já tem nessa fase que a gente vai desenvolver agora do Cidadela, já tem 1.000 metros de extensão, que é uma área, ele é linear, porque ele vai seguir, conectando todas as próximas fases do Prado. A gente estima que no futuro ele vai ter algo em torno de 5 quilômetros de parque, né, que é um parque onde tem uma área de caminhada, com uma ciclovia ampla, né, eles poderem sair conectando todos os futuros condomínios nesse parque linear, né? E nessa primeira fase ainda nós temos na frente do colégio, que o Sinodal, né, que é nossa grande âncora, aí uma praça, que é uma praça também grande, de praticamente 1 hectare, né, que é uma praça que é totalmente voltada para a cidade, né? Então, a gente tem a questão do colégio, então vai ter quadra poliesportiva pública, quadras de beach tênis, de futevôlei, espelho d'água para as crianças brincar, playground. Então, quer dizer, tem toda uma estrutura pública justamente buscando que tenha essas áreas de interação, de relacionamento. Na frente, por exemplo, desse prédio que nem tem no fundo aí com a fachada ativa que tu estava comentando, né? Que, se eu não tiver isso, eu não consigo viabilizar a questão comercial, né? As pessoas não vão estar ali, né? Então, exatamente. Não, isso é uma questão que eu sempre comento, assim, eu vejo hoje uma discussão que não tem sentido, né, porque as cidades estão vendendo as praças porque as pessoas não vão mais para as praças. Aí, peraí, só um pouquinho, né, o que a gente tem que fazer? Primeiro, a gente tem que dar uma praça de qualidade, com um projeto interessante, gerar esse espaço para as pessoas quererem ir para a praça, né? Então, isso a gente chama, é o conceito de indução da demanda, ou demanda induzida, né? O que a gente quer fazer com um perfil viário mais largo para o pedestre, menor para o carro? A gente quer beneficiar e dizer para as pessoas, anda a pé, porque aqui tu vai ter calçadas amplas, seguras, que não vão ser esburacadas, vão ser padronizadas, vão ser bem desenhadas, né? Então, prefere andar a pé do que andar de carro, que aqui vai ser melhor, né? Assim como tu estás falando dos espaços públicos, né? Vocês vão entregar um espaço público que tem projeto, que ele vai ser equipado, que vai ter iluminação pública, então as pessoas vão ter essa vontade, né? A ideia é gerar a vontade nas pessoas, né? Ou gerar a demanda a partir de um projeto.
e do fato do espaço não só existir, assim, a praça existe, eu vejo muitos empreendimentos no interior que são entregues, inclusive as áreas são doadas e os empreendedores abandonam as áreas, né, e depois fica para a prefeitura ter que resolver esses problemas do projeto. Então, assim, entregar o projeto pronto, né, qualificado, na verdade, é um ganho para o empreendimento, né, porque as pessoas vão querer comprar um lote naquele lugar onde tem um espaço de qualidade para ser frequentado. Então, eu acho que é um pouco uma inversão, né, de valores, de pensar exatamente o que a gente está trazendo como qualidade para o projeto e para a cidade como um todo, né? E aí todo mundo vai ver vantagens nisso, né? Todo mundo vai enxergar isso como sendo interessante. E dentro disso também tem a questão da consequência disso com relação à confiança, né? A segurança que isso gera para a cidade, né? Que no momento que tu tem pessoas nas ruas, tu se sente confortável em estar na rua, quer dizer é um negócio cíclico, né? Tu vai trazendo... Exatamente. Não, esse conceito da segurança, ele não diz em lugar nenhum na Carta do Novo Urbanismo, não se fala em segurança. Sim. A segurança é uma consequência, né, de todos esses projetos e essas intenções de projeto, né, que são colocadas na Carta do Novo Urbanismo. Então, é muito interessante a gente compara, né, assim, por que na Europa, a gente viaja para a Europa, por que é muito legal sair na rua, caminhar, e todo mundo, ninguém tem carro, e as pessoas andam de transporte público, e por que todo mundo acaba optando por andar a pé e não andar, pegar um transporte coletivo, ou enfim, qualquer coisa que seja, né? Porque a gente tem essa aplicação do conceito, né? O que a gente tem lá? Fachada ativa, a gente tem densidade, mas não é altura, né? Densidade não é edifício alto, a gente tem essa continuidade de fachadas, a gente não tem um monte de acesso de estacionamento em tudo que é lugar, então as entradas dos estacionamentos, elas ficam escondidas, né? A gente acaba tendo um outro modelo que nos aproxima muito, nos dá vontade, né, de fazer isso. E o que isso gera? Pessoas caminhando nas ruas e, por consequência, muito mais segurança. São os olhos da rua, né? A fachada ativa é a gente ter um monte de porta e janela virada para a rua, né? E com isso a gente ter essa interface positiva e não muros, né? Garagens, né? Que são coisas que não interagem com o usuário. Então, o que a gente quer é exatamente isso. É proporcionar térreos que tenham muitas pessoas entrando e saindo, né? E com isso que as pessoas estejam nessas proximidades, nessas adjacências, sentadas numa calçada, né? E aí tá todo mundo se enxergando, tá todo mundo se vendo na escala do pedestre, né? Os nossos edifícios muito altos, eles ainda são consequência daquele urbanismo funcionalista que afasta as pessoas, né? Ninguém se enxerga, ninguém consegue as pessoas perdem a escala, né, do pedestre. Então, de novo, não é que não possam existir, existe um local adequado para tudo, né? Mas não precisa ser construído edifício alto na cidade inteira, né? Então, aonde a gente quer ter esse conceito aplicado e ter áreas mais seguras, a gente precisa manter essa relação e entender o conceito, né? Exatamente. O Prado está projetado dessa forma, né? Por exemplo, a escala aí atrás que está vendo é um prédiozinho de térreo mais 4 andares, né? Então, mais a cobertura, 6 andares seria o total. Então, quer dizer, é nessa escala que a gente tem projetado, apesar de ter um ou outro prédio específico para hotel ou para algum prédio específico, a gente tem até 10 andares de projeto, mas que ainda é uma escala humana, né? Digamos assim, até o 6º andar é excelente e até o 10º ainda ok, né? Isso, tem um urbanista dinamarquês, né, que fala muito sobre... E a Dinamarca, Copenhagen, é um exemplo, né, dessa aplicação dos conceitos do novo urbanismo, né? O Iyer tem um livro hoje que está todo mundo comentando, né, que se chama Cidades para Pessoas, onde ele traz esses projetos que a gente conhece, a Times Square em Nova York, aquele Amsterdã, lá em Amsterdã, que todo mundo, né, posta fotos. Então, esses são os locais que antigamente eram locais destinados para o carro, e eles foram totalmente reconvertidos ao transpor esse conceito, né, do novo urbanismo, e hoje a gente vê que são locais de muito sucesso no mundo inteiro, né, as pessoas viajam para conhecer. E aí é isso que eu digo, assim, parece que eu tenho um pouco de resistência com aquela coisa de, assim, isso nunca vai acontecer no Brasil, né, ou essa não é a nossa realidade. Na verdade, não é ainda, porque a gente não está fazendo os projetos corretos, né, mas pode muito bem ser, porque um dia não foi lá em Nova York, um dia não foi lá em
em Amsterdã, né? Mas pode muito bem ser se nós começarmos a fazer os projetos que a gente precisa fazer na nossa cidade, né? Então, essa pode sim ser a nossa realidade, né? A cidade tem que permitir também, né? Também, também. Esse é o aspecto quantitativo daí, não é só o qualitativo. É difícil, né? É um trabalho que de muitos anos de planejamento, muitos anos de trabalho nesse sentido, porque realmente tem uma quebra de paradigma do passado, né? De como que as cidades viam a questão de ocupação, de urbanismo, né? Então, tem muitos players envolvidos, aí, muitas pessoas envolvidas nesse sentido para que a coisa consiga evoluir, né, nesse sentido. Vamos entrar um pouquinho num assunto mais contemporâneo, digamos assim, apesar do nosso produto ser absolutamente contemporâneo, mas nosso pós-Covid aí, né, pensando em Covid, pós-Covid e as pessoas, né, hoje em dia comentando muito aí sobre a questão do uso das casas, né? Como é que tu vê essa questão da residência, né, das pessoas nessa pós-pandemia, assim? O que tu acha que tem de modificação, de cultura, de produto em si? Como é que tu está vendo isso? A gente tá observando uma mudança, um movimento, né, no mercado imobiliário, e na verdade não precisa ir muito longe, assim, não precisa estar mudando de casa para ter essa procura, né? Acho que cada um dentro do seu espaço de moradia, seja ele grande, pequeno, apartamento ou casa, está precisando fazer as suas adaptações, né? Então, dentro do mercado imobiliário já foi relatado aí o aumento da procura por apartamentos que tenham espaço de lavabo, né? Que era uma coisa, um modelo que a gente já tinha abandonado, né? O mercado já não, quase que não oferecia mais esse tipo de produto, né? E também o vestíbulo, né? O acesso, o hall de entrada, seja lá, enfim, o nome que a gente possa dar, né? Fechado, né? Como um espaço fechado, que a gente consiga caracterizar ele como um espaço que não está em contato, né? Com a residência em si. E então, assim, eu acho interessante porque, enfim, para quem mora no espaço maior, mais amplo, né, tudo isso é muito mais fácil, né, de ser pensado em termos de projeto, né? Então, no momento que tu tem um terreno mais, né, mais generoso, né, a gente consegue pensar nisso num projeto que vai conseguir contemplar essas questões de forma bastante satisfatória, né? Então, e eu vejo também, além do espaço do home office, né, nem vamos entrar nisso, que é muito projeto interiores, mas, assim, todo mundo está tendo, né, trabalhar na mesa de jantar é muito ruim, né, então a gente tá vendo que está todo mundo adaptando um cantinho ali, né, dentro da sua casa, e aí também é um outro espaço que as moradias vão ter que absorver. Então, esses são os novos espaços, né, que a gente vai acabar tendo na nossa casa. E aí tem outras coisas, assim, que entram nisso, que é, assim, o quanto é prazeroso trabalhar olhando para uma vegetação, né? Então, tem gente que fala, bota no cantinho ali uma plantinha, né? Movimenta aquele vaso que tu tem para tu ficar olhando para um verde. Bom, se tu consegue fazer isso numa área muito mais ampla e generosa, né? Muito melhor, né? E não é por acaso que eu vejo, né, o quanto os conhecidos aí que tem casa na serra, casa na praia, né, acabam saindo dos seus apartamentos, né, por estarem confinados num espaço ali, não sei, de 80, 100 metros quadrados, né, e acabam indo para um espaço que é mais generoso, né, que a gente possa ter as crianças com mais espaço, com mais autonomia, com mais liberdade, né, dentro do seu próprio lote, do seu próprio quintal, né, com a segurança que exige o momento, mas que a gente consiga ter um pouco mais de espaço, né? E eu acho que essa procura, né, por esses espaços, ela também vai ser uma tendência para a gente, né? Porque talvez as pessoas vão começar para alguns pode ser uma opção, né, pensar nesse modelo de moradia que deseja, né? Será que as pessoas querem morar num apartamento no meio da cidade de 500 metros quadrados ou vão preferir morar numa casa com todo o espaço e com toda né, o contato com o meio externo, né, o espaço privado aberto, né, que o lote pode ter, que exige, né? A gente está tendo uma experiência bem interessante, né? Que desde que começou essa questão da pandemia, a gente começou a ter uma procura maior, né? Dentro dos nossos lotes do condomínio, né? Do Alamos.
E as pessoas buscando e olhando para o futuro, né? Olhando e pensando, que eu consigo, já tendo digamos assim, resolvido algumas questões, né? No sentido de aprender que dá para trabalhar, né? Sem ser dentro da empresa, né? Que é uma tendência, né? Que não seja só home office, mas que seja parcial, né? Daqui a pouco, 1 ou 2 vezes por semana, tu vai fazer um home office, porque é possível, né? Hoje em dia se aprendeu isso, né? É possível esse tipo de vida, né? A questão também, não só do tamanho, né? Mas da questão do pé no chão, né? A pessoa, às vezes, não adianta o cara ter um apartamento muito grande dentro de um bairro, mas ele está ali, literalmente, entre paredes, né? Ele tem um imóvel, pode ser grande ou pode ser menor, mas que ele tem um jardim, né? Independente do tamanho daquele jardim também, esse contato, ele parece que te modifica, né? Isso, ele alivia, né? Não, eu acho isso é uma questão bem interessante, né? Porque, assim, se a gente viu que é possível, né, realizar uma série de atividades que a gente precisava sair antes, e a gente pode estar em casa para fazê-las, né? Que esse espaço onde a gente vai ficar confinado seja um espaço de qualidade, né? Que a gente consiga enxergar esse espaço como sendo o espaço que a gente queria ter, né? Que é o que seria o ideal, assim. Eu tenho uma filha de 2 anos e meio e eu moro numa casa e assim, eu sempre falo, dou graças a Deus por morar numa casa nesse momento que tem espaço, que tem pátio para ela correr e que ela consegue ter essa liberdade. Assim, eu não consigo nem imaginar como é que seria a minha vida nesse momento se eu estivesse morando num apartamento pequeno. E é claro que, né, ainda bem que eu tenho opção e que eu tenho essa realidade, mas se as pessoas têm essa oportunidade, né, eu acho que é uma, como tu falaste, assim, é uma questão de saúde mental para todo mundo, né? Buscar esses espaços, na verdade, como sendo isso, assim, o que a gente gostaria, né, de ter como situação, né, ideal para a gente, né? E acho que a busca pelo espaço público é muito, a gente já comentou, né, essa questão da qualidade dos espaços, da qualidade, mas eu acho que a gente está vendo cada vez mais o quanto as pessoas querem o espaço público, né? Independente, a gente não está falando de classe social nem nada, acho que a Orla de Porto Alegre é o espaço mais democrático do mundo, e no momento que a gente teve um projeto de qualidade, a gente vê todo mundo na Orla de Porto Alegre, né? Impressionante. Exatamente, então assim, a gente tem o Parcão, a gente tem um monte de espaço público que a gente vê assim, são super frequentados, né, e as pessoas querem ter o espaço público, né, no momento que ele tem qualidade, que ele tem projeto, que tem segurança, as pessoas buscam o espaço, né, e buscam sair da sua casa, assim, vão para a praia, vão para a serra, vão para a área coberta, rua coberta de gramado, vão para a orla de Porto Alegre, né? Mas o interessante, assim, eu estava falando semana passada, num outro momento de discussão que a gente teve, né? Assim, se a gente tivesse esses espaços próximos da nossa casa, né? A gente não precisava toda a região metropolitana de Porto Alegre ficar percorrendo lá a 40 quilômetros para chegar na orla de Porto Alegre, né? Se a gente tiver, por que as pessoas acabam indo até lá? Por que as pessoas vão para a praia? Porque perto da sua casa não tem esse espaço de qualidade, né? Então, a gente vê esses movimentos, a gente vê a urgência por projetos, né, de qualidade no espaço público. E essa relação que tu comentou, ela é muito importante, né? E de fato as pessoas não se dão conta disso, assim, né? Quando começa a criticar também, né? Por causa da questão da pandemia, porque a orla do Guaíba está lotada. Não, mas é que quantos lugares com a qualidade da orla do Guaíba tu tem para ir, né? Então, assim, no momento que tu pode, sabe, o que tu quer sair de casa, que tu precisa por uma questão de saúde mental, né? E aí tu vai, onde é que tu pensa? Vou na Orla do Guaíba, porque lá tu... E aí todo mundo pensou a mesma coisa, né? Sabe, o Guaíba, né? Ele não tem fim, né? Então tu olha aquilo lá, te dá uma paz, uma tranquilidade, só quer dizer, por quê? Porque também falta outros lugares nos bairros, né? Exatamente, É só ver a evolução também por exemplo, da Praça da Encol, né? Que é uma praça super pequena, com aquela quantidade de prédios do entorno. A praça, há 20 anos atrás, 15 anos atrás, que ela não tinha todas aquelas questões placas, né? Uhum. Tudo, não tinha nada, na verdade, né? Era um espaço verde, mas um espaço verde na cidade só. Não tinha uso.
fizeram um urbanismo, né? Urbanizaram a praça, ela vive lotada, é uma praça super centralizada, assim, com muita demanda, né? Então, assim, a gente vê muito essa necessidade, né? E quando a gente pensa nisso, né? E às vezes o pessoal olha o Prado e diz, pô, mas tem muita praça, né? Não, tem muita praça mesmo. Para o padrão, tem muita praça, mas é o adequado. É o adequado. Precisam desses espaços, mesmo que não sejam só dentro das suas casas, em ter seu terreno, poder pisar na sua grama, etc e tal, mas a relação de troca, né? É o lugar onde tu vai encontrar o vizinho, onde tu vai te socializar, onde a tua filha vai brincar com a filha do vizinho, que vai acabar criando uma relação, vai ter uma troca. Então, quer dizer, é uma socialização que modifica a vida da pessoa, né? Exato. Não, a pessoa pode escolher o lugar por uma intenção pessoal, mas ela pode ficar no lugar pelas trocas que ela vai estabelecer nos espaços públicos, né? Isso pode acontecer nas calçadas amplas, nas esquinas, nos cruzamentos e nos espaços das praças, né? O conceito do novo urbanismo, ele diz que a gente tinha que ter zonas de recreação a cada 200 metros, imagina. Claro que é muito mais difícil fazer isso a cada 2 quadras, imagina 2 quarteirões, né? Mas, assim, à medida que a gente tem uma quantidade maior, né, desses espaços públicos mais distribuídos, né, para a cidade, a gente tem uma coisa que a gente fala, assim, a gente tem uma apropriação do espaço, né? É um conceito que vem junto, assim, a gente chama a minha rua, né? Aqui na minha rua acontece isso, aqui no meu bairro acontece isso, aqui na minha praça acontece isso. E a gente percebe que a gente perde essa relação com o espaço público, né? A gente não chama mais as praças de nossas, porque a gente não tem mais essa adoção, né, desses espaços, assim como... E a gente perdeu essa relação, né? E, infelizmente, a gente perdeu essa relação. E é uma questão para a gente pensar, né? Porque a gente tem para nós nos apropriamos desses pedaços da cidade, né? É como se aquela cultura que a gente tem, assim, o que a gente faz todo dia? Sai de casa, enxerga, faz aquele trajeto, né? Acessa o bairro, acessa a cidade, acessa o centro, a gente cria para a gente, né, esse imaginário e se apropria de parcelas do espaço. E a gente foi perdendo essa referência, né, com as praças, os espaços, justamente porque elas estão muito longe da gente, estão distantes, e elas não fazem parte desse trajeto diário que a gente faz, elas estão em outro lugar, né? Então, à medida que a gente volta a aproximar, né, esses projetos e essas inserções do espaço público próximos da nossa moradia, a gente volta a criar essa cultura, né? Então, não é uma coisa assim, as pessoas vão... Será que as pessoas vão usar? É claro que as pessoas vão usar, né? As pessoas vão usar, porque vai fazer parte da rotina delas, né? Então, isso é uma coisa para a gente pensar também, assim, do que a gente está fazendo hoje, como que a gente pode vir a fazer as coisas, né? Eu acho que é bem interessante essa colocação mesmo, que é a apropriação do espaço público, né? Realmente faz toda a diferença mesmo, porque é uma forma de cuidar, de preservar, enfim, né, que muda tudo, muda a relação e o sentimento com o ambiente, né? É bem interessante. Bom, a gente está começando a se encaminhar aqui para nossa conclusão da nossa live. Tá? Não sei se tem alguma das perguntas aí, alguém que queira fazer algum comentário. Não sei se tem alguém, só deixa eu dar uma olhada aqui, ver se tem alguma pergunta que a gente não tenha falado aí, que muita gente falando sobre o conceito, né, que a gente abordou bastante aí. O Cristiano aqui comentando em relação ao Parcão de Gravataí, que é um parque relativamente novo, né, que foi, o Parcão de Gravataí é um parque que foi urbanizado de fato, assim, né, há não muitos anos, né, e agora parece que a prefeitura está fazendo um movimento bem interessante de revitalização da orla em Gravataí, bem interessante, que também é uma sementinha aí que se planta, porque tem quem conhece um pouco de Gravataí, tem o rio Gravataí, né, tem alguns pedaços bem nativos, né, com bastante vegetação, tem um pedaço que a cidade encosta nele, né, e acompanhei esses dias aí, uma semana atrás, que teve uma reurbanização, fizeram uma remoção, né, de algumas famílias que estavam em zona de risco e reurbanizaram uma parte bem interessante do rio,
com a ideia de criar um espaço para as pessoas, né? E em obra, já tinha pessoa pescando, né? Que é o que está falando. Né? Não está nem pronto e na imagem que apareceu já tinha lá 2, 3 pescando, já começando a se relacionar com o rio, né? Então, quer dizer, essa apropriação, esse ambiente todo que a gente tem aí, né? Mas é isso, Isabela. Eu não sei se eu tem... acho que as nossas cidades, assim, da região, acho que tem esse contato com o espaço aberto, né? Ele pode se dar, a gente pode pensar, assim, de várias maneiras, né? E dentro até da calçada, do perfil viário, quando ele é arborizado, quando é agradável de ficar na calçada, quando é agradável de ficar na rua, né? Eu vejo em muitas cidades aqui da região metropolitana que a falta de espaço público é tão latente que as pessoas, ao final da tarde, botam suas cadeirinhas na beira da rodovia e ficam vendo os carros passar. Né? Assim, eu sempre digo isso, a falência do espaço público, né? Porque não tem outro espaço mais interessante na cidade para tu fazer isso, fazer o teu lazer, né? Então, assim, nem é um espaço de qualidade, as pessoas estão ali buscando essa referência, né? Imagina se a gente tivesse oportunidade de ter acesso, né, a um bom projeto, a um projeto interessante para a gente ter essa permanência, esse espaço desse lazer de permanência, né? E eu acho que o que tu estava falando, né, assim, tem algumas cidades aqui, Gravataí é um exemplo, que tem muitos tipos de qualidade diferente, né? A gente tem orla de rio, a gente tem orla de diversas categorias, a gente tem parques, a gente tem áreas alagadiças que podem virar parques, que podem ser aproveitadas, muitas APPs urbanas, né? As nossas cidades se desenvolveram ao redor dos rios e hoje tem problemas, mas também tem potencialidades em relação a isso. Então, acho que a gente tem um potencial o Prado mesmo está localizado próximo de uma área de preservação aí, né? A gente tem que começar a enxergar, né, esses espaços da nossa cidade não como espaços que engessam, né, a cidade, mas espaços que são potenciais, né, para a gente poder, de fato, usufruir, utilizar, né, e ver isso como qualidade dentro da nossa vida, né, cotidiana. Isso é super importante, não depende só dos empresários, né? Depende muito do poder público ter essa iniciativa, né? Por exemplo, a Orla do Guaíba, que a gente estava comentando, é um exemplo disso, né? Se tivesse sido feito todo um projeto, todo um esforço nesse sentido, a gente continuaria com aquela gasômetro, né? Se resumia ao gasômetro, que era um prédio, vou dizer abandonado, mas né? Sem muita funcionalidade, né? Então, quer dizer, e até determinadamente, em determinadas horas, até perigoso, porque é muito mato, um troço meio estranho. Agora está fantástico, né? Mas é uma intervenção pública, né? Maravilhosa. Eu estava comentando aqui, né, que essa que está sendo feita aqui em Gravataí também, eu não conheço o projeto em si, só vi algumas questões, o Cristiano estava comentando aqui, comentou do Parcão, né, que é no Parque dos Anjos, que é bem próximo aqui do empreendimento. E também, só pelo que eu já vi ali, já vi que vai ter uma interação com o rio, que é uma coisa fantástica. Tem Contato com a água, né? Muda tudo. A orla do Guaíba é isso, mas muitas cidades do interior, né, tem essa relação com o rio, né? Que aqui não tem, incrível isso, né? Quanto mais próximo de Porto Alegre, menos relação tu tem com o rio e mais poluído ele fica, né? É uma coisa maluca. Também tem essa questão, né? Não, eu acho isso que tu falaste dos empresários, a gente tem algumas coisas que a gente escuta, assim, parece que sempre tem uma objeção, né? Assim, ou é o desenvolvimento econômico ou é a preservação do meio ambiente, né? Parece que existe aquela dualidade, né? Assim, de que são duas lutas, né? Uma luta contra a outra, né? E na verdade a gente vê que se a gente conseguir entender, todo mundo trabalha junto, né? E todo mundo quer construir uma cidade melhor. Todo mundo quer um lugar melhor para viver, né? Então, eu acho que essa é a busca de todo mundo, essa é a luta de todo mundo, né? Nós aqui da parte dos projetos, né? A gente tem que fazer projetos melhores, porque aí as pessoas vão saber o que buscar, né? Diz assim, mas isso não vende. Não, peraí, se a gente não tem isso para vender, não vende, né? Primeiro a gente tem que ter isso para vender, para a gente ver se vai vender ou não. Então, são essas questões, eu acho que a gente tem que se colocar, né, justamente para a gente querer proporcionar para a nossa realidade aqui, né, esses projetos que são melhores, né, e que podem ser melhores. Só fazer uma outra pergunta aqui que veio do Wagner, né, com relação à manutenção das áreas públicas, já fazendo uma relação, tu comentaste, né, por exemplo, no Prado,
nessa primeira fase, nós temos 37% da área em preservação ambiental. Então, quer dizer, é possível tu ter uma preservação ambiental, desenvolver um condomínio de lotes e também fazer uma área de centralidade, né? Que é a questão da cidadela dentro de uma fração, claro, é uma fração grande, né? A gente está falando de 86 hectares, mas é possível, né? E desse 37% de área verde, né? Fora as praças e a área de parque e tudo mais. E aí ele pergunta aqui com relação à manutenção dessas áreas públicas, né? No projeto do Prado, a gente tem uma associação de moradores, tá? E a associação de moradores, ela vai manter essas áreas públicas. Tem um acordo de parceria entre o Prado e o município, né? Então, a gente desenvolve, urbaniza a área e depois a gente fica com a manutenção dessa área pela associação de moradores. Na verdade, moradores que vão manter essas áreas, que também ajuda nessa questão do senso de pertencimento, né, de cuidado, de tudo isso, né, que é importante, né. É importante também, sim, porque a gente vê em muitos lugares essa entrega, né, e acaba que o poder público não tem essa capacidade de manter, né, acho que nesse sentido deve ser a pergunta, né. Isso, exatamente, acho que tem uma preocupação nesse sentido, né, que é legítima, né, porque o município também tem seu orçamento, tem todas essas questões, né, apesar de ter formas de fazer, né, só fazer um contraponto direto, mas como é que se diz, a Orla do Guaíba tem uma concessão de manutenção com a Uber, né, então quer dizer, ajuda na manutenção. Enfim, são formas de fazer. Estratégias, né. E, enfim, também tem uma questão só que comentar aqui de acessibilidade. No nosso caso aqui, a gente tem no projeto acessibilidade em todo o empreendimento, né? Como eu falei antes, a gente tem as passagens de níveis, né? As calçadas também com piso podotátil, tem todas as normas, né, sendo obedecidas, e a questão de acessibilidade é completa, né? Faz parte do conceito, né? Tem que estar no conceito tem que ser executado pelo conceito. Então é isso, Isabelle. Não sei se tem mais algum comentário que você queira fazer para a gente fazer um fechamento, mas essa daqui, com relação às perguntas e a nossa abordagem aí, ela tá cumprimos. Não, fico super feliz de poder, né, falar, talvez para um público um pouco diferente do acadêmico, né, sobre esses conceitos. Então, eu fico muito feliz de ver que o que a gente fala na academia, né, em teoria, pode ser tirado do papel, né. Então, tomara que a gente tenha aí esses projetos virando realidade em breve para a gente ver isso, né, que pode ser de verdade, né. A gente agradece muito a tua participação, né, para nós é super importante o teu conhecimento, né, porque a gente nos ajuda também a exemplificar um pouquinho de tudo que foi pensado e planejado pelo Prado e mostrar que a teoria, na prática, elas se conversam sim, né, se conversam sim, e acho que é super importante a teoria, sabe, super importante, principalmente quando tu vai não fazer o óbvio, né, enquanto tu faz o óbvio, é aquela coisa, faz aquele parecido com aquele, né, parecido com aquele. Mas quando tu sai do óbvio e tu vai fazer o diferente, eu acho que a academia te traz um conforto e um suporte que é fundamental. Fundamental. Acho que vocês aí vão têm um papel super importante aí nesse desenvolvimento todo aí. E queria te agradecer muito aí teu tempo, tua dedicação aí nessa live com a gente. Imagina, eu que agradeço o convite, estou à disposição. Muito obrigado, pessoal, boa noite. Só queria fazer um fechamento aqui, falar uma coisinha que eu não falei no início, né? O pessoal vai ficar bravo comigo aqui, mas a gente tem uma campanhazinha para quem acompanhou a live aí, com 5 lotes promocionais, tá? Quem quiser, clica no nosso link aí que vai estar no site, vai estar no nosso enfim, no timeline aí do chat, para clicar e ter acesso a essa promoção e falar direto com a equipe comercial, tá ok? Obrigado, boa noite mais uma vez, Isabelle, muito obrigado. Boa noite.